Olá, seja bem-vindo à segunda parte da 10ª aula do curso Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Como evidenciado na parte 1 desta aula, o objetivo de hoje é apresentar a vocês uma metodologia de projeto para chegarmos num valor de capacitância e resistência para assim termos a criação do que a gente chama de um grampeador de tensão ou um snubber, como alguns se referem a este circuito. Primeiramente, eu irei mostrar a tensão da chave sem a presença de um snubber. Para isso, eu irei selecionar esses caras aqui, clicando nesta ferramenta, neste X vermelho, eu desabilito estes caras aqui, então irei fazer a simulação. Quando terminar a simulação, eu volto com o vídeo. Terminada a simulação, vamos aos resultados. Aqui eu trago para vocês, nesta janela superior, a tensão sobre a chave e na janela inferior a corrente da chave. Perceba que quando eu tenho corrente na chave, isso significa que eu estou na primeira etapa de operação e, portanto, a corrente na chave cresce em rampa, porque a corrente do enrolamento cresce em rampa. E bem neste ponto aqui, no topo, no ápice, eu vou migrar de chave ligada para a chave desligada, para a segunda etapa de operação. E perceba que, justamente neste ponto, eu tenho uma sobretensão na chave, um pico de tensão altíssima na chave, e depois ela se estabiliza lá no valor de projeto, que é 233 volts. Mas perceba que no instante onde eu desligo a chave, eu tenho um pico enorme de tensão na chave. Aqui também, mais um pico. E aqui também mais um pico. A pergunta é, por que surge este pico de tensão sobre a chave no momento ou na transição de chave ligada com corrente para chave desligada sem corrente elétrica? É justamente a resposta deste efeito que nós iremos apresentar agora. Voltamos a este documento, o qual traz para a gente aqui etapa 1 e 2 do conversor flyback operando no modo de condução DCM. Eu não trouxe a etapa 3 porque ela não é necessária para a explicação. A diferença deste circuito para o circuito que foi apresentado na aula 9, parte 2, é que eu adicionei uma indutância, que é uma indutância parasita, que surge quando você sai do mundo virtual teórico e constrói o nosso indutor acoplado. Então, quando a gente sai do mundo teórico para o mundo real, surgem as não idealidades. Então, quando você constrói aí um transformador ou indutor acoplado, este transformador ou indutor acoplado, nós teremos indutâncias parasitas e capacitâncias parasitas. Aquele pico de tensão elevada se dá em relação às indutâncias parasitas. Então, existe uma indutância parasita no secundário e uma indutância parasita no primário. Eu refleti a indutância parasita do secundário para o primário e somei com a indutância parasita do primário e representei ela por essa indutância chamada L de dispersão. Então, ela é uma indutância que fica aí em série com o nosso enrolamento primário. Então, quando eu fecho a chave, eu terei corrente elétrica fluindo da fonte para as duas indutâncias, para a chave, fechando aqui o meu circuito. A pergunta é, como que essa indutância de dispersão surge? Então, quando nós estudamos circuitos magnéticos acoplados, nós trabalhamos com um coeficiente chamado acoplamento. E nós estudamos, este acoplamento sendo
sempre, ou na maioria dos casos, como unitário. No entanto, o acoplamento magnético de um indutor acoplado ou um transformador, ele nunca é um no mundo real. O que significa nunca ser um? Que a energia que é processada pelo enrolamento primário, parte dela nunca será transferida para o nosso enrolamento secundário. Vamos pensar assim, você processa 100 watts, mas transfere só 99,5 watts. Esse meio watt, ele nunca será transferido, porque essa energia, esse meio watt, ele ficará armazenado nessa indutância de dispersão que surge devido a características construtivas, né? Porque no mundo real nós infelizmente não temos acoplamento magnético unitário. Existe aí um fluxo disperso, né, que faz com que nós tenhamos um acoplamento magnético diferente de um. O que importa é, neste primeiro momento, que quando eu fecho a chave, além de magnetizar este enrolamento, eu magnetizo também essa indutância de dispersão. Quando eu abro a minha chave na segunda etapa de operação, eu tenho que a energia armazenada neste enrolamento, ela vai ser transferida para o enrolamento secundário e, portanto, eu terei o meu diodo conduzindo e também a minha carga e meu capacitor recebendo esta energia que está sendo transmitida. No entanto, como eu disse, essa indutância de dispersão, ela foi magnetizada durante esta etapa, então existe uma energia armazenada nesta indutância de dispersão, que pode ser maior ou menor de acordo com critérios ou maneiras de se construir o nosso indutor acoplado ou transformador. O que importa é, existe uma energia armazenada neste cara que quando eu abrir a chave, ela não será transmitida para o enrolamento secundário na segunda etapa de operação. E nós sabemos que quando abrimos um circuito indutivo, nós geraremos uma diferença de potencial que pode ser maior ou menor de acordo com o valor de energia que eu tenho armazenado. Mas então eu gero sobre a minha bobina uma diferença de potencial momentânea que fará com que a minha tensão na chave não seja só este valor, VG mais VON. Vai existir aqui uma tensão que se somará com este valor, VG mais VON, mais a tensão da indutância de dispersão. Isso se dará de forma bem rápida, por isso daquele pico momentâneo. Mas aquele pico momentâneo é o suficiente para que a gente queime esta chave. Então, existe uma metodologia que nos permite descobrirmos o valor daquele resistor e capacitor de tal modo a limitar o valor deste pico de tensão. Me refiro a estes picos de tensão aqui, né? Que aqui chegou a 8.000 volts, né? Que fatalmente queimaria a minha chave. Então, existe um material que o título é Estudo do circuito grampeador para conversores Flyback e Ford e do circuito equivalente do transformador de 3 enrolamentos, feito pelo professor Ivo Barbi. E neste documento, ele apresenta ali todo o passo a passo que ele desenvolveu para chegarmos nesta expressão que diz o quanto de energia será dissipada no circuito grampeador e também nos apresenta esta equação para descobrirmos o valor da resistência do grampeador e nos apresenta também esta expressão que nos ajuda a encontrar o capacitor do grampeador. Então, eu retirei essas equações deste documento e levei lá para o MATCAD.
Aqui no Maticad eu criei uma seção chamada grampeador, aquela planilha que eu apresentei para vocês na aula 10, parte 1. E eu gostaria de fazer aqui algumas observações. Aqui no documento proposto pelo professor Ivo Barbi, existe uma indutância L, e esta indutância L desta equação trata-se da indutância de dispersão. Esta indutância de dispersão ela é medida. Para tanto, você precisa então construir o enrolamento ou construir o seu transformador indutor acoplado para dar então fazer a medição desta indutância de dispersão para dar então fazer o projeto do grampeador. Como a gente não fez ainda a construção do enrolamento do nosso indutor acoplado, que a gente pode chamar de transformador, nós temos que fazer uma estimativa do valor desta indutância de dispersão. Comumente, esta indutância de dispersão, a variável que eu criei aqui, ó, L dispersão estimada, comumente está na faixa de 1% a 5% do valor da indutância do enrolamento primário. Então, para ser conservador, eu admiti que a minha indutância de dispersão estimada é 3% da indutância do primário. Não é o 1 que seria o melhor caso e não é o 5 que seria aí o caso mais pessimista. Eu escolhi ali o meio termo. 3% da indutância de dispersão. Então, eu peguei este valor e coloquei lá no nosso transformador, lá no P5. Então, como eu mencionei, o objetivo do circuito do grampeador é limitar o pico de sobretensão quando eu abro a minha chave. Aqui eu tenho que a tensão natural da chave, desprezando aquele pico, ou o momento em que acontece aquele pico, é de 233. Então, eu devo escolher uma tensão limite máxima, que a gente chama de V grampeador, a tensão do grampeador, maior do que este valor natural, que é de 233. Então, comumente, a gente pode adotar aí 20% maior, 30% maior, 40%, 50%, 60%, 70% maior, 100% maior. Vai aí da tensão que o componente escolhido, no caso o MOSFET, suportará. Neste caso, nós utilizaremos nesse projeto uma chave que suporta 650 volts. Então, poderia escolher uma tensão do grampeador que fosse menor do que esses 650 volts. Inicialmente, eu escolhi aqui 450 volts, certo? Então, ó, a partir da expressão retirada lá do documento do professor Ivo Barbi, eu tenho que a potência do meu circuito grampeador ela é de 7,5 watts, arredondando aqui. Então, eu gasto 7,5 watts no meu circuito de grampeador. E também retirando a expressão para resistência e capacitor do grampeador, eu chego a estes valores: 27 kΩ e perto de 11 nanofarads, certo? Então, eu peguei esses dois valores e inseri lá no documento da simulação. Vale a pena mencionar o seguinte, que à medida que eu escolho uma tensão maior de grampeador, vamos supor aqui 500 volts, eu terei uma redução da energia que será dissipada no resistor do grampeador. Mas eu terei uma tensão maior sobre a chave e isto aumentará as perdas por comutação da chave, Então, você pode alterar este cara aqui, mas alterando este cara aqui, não se engane que você vai estar diminuindo a quantidade de perdas do teu circuito. Você apenas estará transferindo, Se a potência dissipada no resistor ela fica menor,
significa que a tensão que aparecerá na chave ficará maior e você então terá aí uma perda por comutação na chave também maior, certo? Então vamos manter ali o 450 volts. Via de regra este valor tem que ser maior do que o valor natural da tensão sobre a chave quando passou aí aquele período onde você tem o pico. Então aí você, projetista, escolherá qual será o valor. Eu recomendo aí pelo menos aí uns 20% de folga, né, maior do que este valor aqui. Pelo menos, né? Se você puder usar de 50 para cima, seria melhor. De 50 para cima seria o ideal. Mas saliento que quanto maior for esta tensão, maior deverá ser a tensão que o teu MOSFET deverá suportar. Como eu disse, o MOSFET escolhido neste projeto será um de 650 volts, então ainda a gente tem uma folga para aumentar esse valor, se nós quiséssemos. Beleza? Então vamos lá para o documento da simulação. Então o que eu vou fazer agora? Eu irei habilitar estes caras e, portanto, terei, em teoria, uma tensão menor sobre a nossa chave S. Irei simular e já volto com o resultado. Simulação terminada, vamos ao resultado. Nós temos aqui novamente a tensão que é aplicada sobre a chave. Podemos perceber que quando eu tenho comutação de chave ligada para desligada, porque a corrente da chave vai a zero, neste instante eu terei a sobretensão que é gerada pelaquela indutância de dispersão. Perceba que com o circuito grampeador agora, nós não temos aqueles picos gigantescos da ordem superior a 2.000 volts que nós vimos anteriormente sem o circuito do grampeador. Então, em teoria, nós fizemos o projeto para grampearmos perto de uma tensão de 450 volts. Se nós pedirmos para ele informar aqui para a gente o valor máximo da tensão desta janela, ele está dizendo aqui que o valor máximo para a VS é 461 volts, que é bem próximo daquele valor projetado de 450 volts. O que a gente pode então concluir? Que o circuito grampeador cumpre a sua função, que é limitar a sobretensão gerada pelaquela indutância de dispersão, que é inevitável, mas ela pode ser reduzida, conforme eu irei mostrar adiante. Como eu mencionei, eu inseri aqui aquela indutância de dispersão. Então eu peguei aquele valor lá do MATCAD e inseri aqui. Então a indutância de dispersão, vale mencionar aqui novamente, que ela aí é uma soma, ou existe duas parcelas para a construção dessa indutância de dispersão. Uma parcela que vem lá do enrolamento secundário e uma parcela do enrolamento primário. Então eu inseri aqui no meu enrolamento primário. Como eu havia mencionado, a indutância de dispersão ela pode ser maior ou menor, porque ela depende de características construtivas. O que quer dizer que ela depende do capricho e também da metodologia de construção do enrolamento. Então eu trago aqui a imagem de um carretel e neste carretel nós temos aqui algumas espiras. Se nós continuássemos a enrolar esse carretel, nós cobriríamos ele, nesta primeira camada, com cobre. Então, quando a gente chegasse lá no final, nós continuaríamos a enrolar e iniciaríamos a segunda camada. Quando terminássemos a segunda, iniciaríamos a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, e quantas camadas fossem necessárias. Mas aqui nós vamos trabalhar com 8 camadas, certo? Vamos pensar que das 8 camadas construídas, 4 camadas sejam do enrolamento primário e 4 camadas sejam do enrolamento secundário. Então, vamos representar aqui as
barrinhas verdes como sendo camadas de fio de cobre do primário e a laranja como camadas de fio de cobre do enrolamento secundário. Então você poderia enrolar assim: enrola todo o primário construindo 4 camadas e depois enrola todo o secundário construindo mais 4 camadas. Isto geraria uma indutância de dispersão, X. Se nós mudássemos a construção para enrolo primeiro 2 camadas do primário, enrolo as 4 camadas do secundário e depois finalizo enrolando as outras 2 camadas do primário, nós teríamos uma redução significativa da indutância de dispersão. Se aqui era x, aqui, quem sabe, cai aí para x sobre 2, né? Ela diminui consideravelmente. Se nós partíssemos para esta estratégia de enrolamento, eu construiria uma camada do primário, depois uma camada do secundário, primário, secundário, primário, secundário, primário, secundário. Esta aqui é a melhor estratégia para reduzirmos a indutância de dispersão. No entanto, ela aumenta aí as capacitâncias parasitas. Mas do ponto de vista de indutância de dispersão, esta seria a mais vantajosa. Mas é a mais chata de construir, pois você tem que enrolar uma camada de um enrolamento, depois de outro, você fica trocando toda hora. Ela é a mais chata de se fazer. O que é a mais praticável, né, seria esta metodologia central aqui. Enrolo metade do primário, todo o secundário e depois o nosso primário. De qualquer forma, a indutância de dispersão resultante desses caras aqui, ela será realmente conhecida quando nós medirmos, fizermos a medição depois do nosso transformador ou indutores acoplados construído. Então, num futuro, eu retornarei a falar novamente da indutância de dispersão, mostrando para vocês o processo de medição logo após a construção do nosso indutor acoplado ou transformador do flyback. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, eu peço que você escreva abaixo, que na medida do possível eu irei respondê-lo.